Para que entrar em operações às 3h50 da tarde, sendo que você já tomou 50 stops e você continua tentando, você tá vendo que o gráfico não tá andando, não tá dando certo. Para que continuar? Às vezes, quando o melhor momento é realmente parar, dar um tempo e depois voltar. Ser estratégico não é o seu operacional, é a sua reação com o seu operacional e a sua reação de como você vai levar as informações para isso. Ser estratégico, moçada, é você colocar todo o seu viés de lado, o seu viés do seu ego, o seu viés do seu operacional, o seu viés de que a operação vai dar certo. É você realmente tirar as emoções de lado e pensar fora, entende? Você focar no processo, não no resultado. Live do nosso livro do mês. Então todo mês a mídia está colocando os livros, né, para que a gente consiga melhorar a nossa reação em algumas coisas e conseguir fazer melhores as nossas decisões, né, no trade. Então o livro da semana, moçada, o livro da semana, ó, eu como viajo muito, então o livro para mim está aqui no Kindle, tá? Então o livro chama Pensamento Eficaz. É esse livro que a gente vai falar sobre o pensamento eficaz. Não sei se vocês já ouviram falar sobre ele, mas me ajudou muito sobre a questão de tomada de decisões, tá? Então, o trader, moçada, ele precisa muito ter tomadas de decisões. Então, hoje a live vai ser referente a esse livro Pensamento Eficaz, tá bom? Por que a gente tá tentando trazer livros que fazem com que vocês traders consigam tomar melhores decisões? São livros que me ajudaram muito nessa empreitada de day trade, nessa empreitada de empreendedorismo, porque o trader nada mais é que um empreendedor solitário, né? Então, a gente empreende dentro da nossa conta e aí a gente tem que ter sempre melhores decisões, refletir sobre o que a gente fala e refletir sobre decisões que a gente toma em momentos mais complexos. Então a gente trouxe esse livro, então durante todo esse mês de fevereiro a gente vai ter esse livro Pensamento Eficaz. Então bora falar dele, moçada? Então vamos lá. O que é esse livro Pensamento Eficaz, tá? Esse livro, o autor dele, ele gosta muito da organização. Então, para quem já lê livros dele, faz mais sentido esse livro Pensamento Eficaz. Esse livro você consegue ter tanto no YouTube, tá? Então, se você não achar, se você não tiver algum programa para ouvir livros, eu uso aquele Audible, sabe? Mas se você não tiver, você pode encontrar ele no YouTube facilmente, gratuito. Ali você consegue ouvir. E aí, na hora que você tá fazendo nada, moçada, é muito bacana você ir lendo, ouvindo o livro, é bem gostosinho. Então vamos lá, pensamento eficaz. Na visão de trader, né, na nossa visão de trader, como que significa toda vez que a gente tem um pensamento ali que a gente não consegue desvencilhar dele? Como significa a gente ter reações, né? Porque a gente tem as nossas reações toda vez que a gente tem uma ação que chega até nós, e aí nós temos as nossas reações. Essas nossas reações são o que a gente faz do dia a dia. Então, a introdução do pensamento eficaz, ele é um livro que pode melhorar as nossas tomadas de decisões. Qual que são as nossas tomadas de decisões? A diferença do pensamento reativo e do pensamento estratégico. O trader precisa fortemente ter o pensamento estratégico, não o pensamento reativo. Mas, o que é um pensamento estratégico? É você te ensinar a pensar. Moçada, ninguém aqui na escola não faz parte de nenhum ensinamento a gente ter o ensinamento de como eu vou pensar, como eu vou reagir, como que eu vou me comportar em algumas situações. A gente humano, a gente tende a reagir de prontidão, a gente bate e volta, vai e volta. Então, sempre que a gente tem, por exemplo, um stop que a gente não queria, que a gente toma uma violada no mercado, que a operação quase tira a gente, e aí ela vai a nosso favor, mas você saiu da operação porque você ficou com medo. Então, o pensamento estratégico, ele define muito as decisões do trader e define muito os resultados do trader. Então, por isso que eu escolhi esse livro, O Pensamento Eficaz, para que a gente conseguisse melhorar, né, nessa questão de pensamento. Então, vamos lá. Pensamento estratégico, gente. Quando você aprende a se retirar de algumas situações e pensar depois, faz com que a gente consiga tomar melhores decisões. As nossas melhores decisões são decisões que a gente toma quando a gente não está sob pressão. E como que faz isso na vida do trade? Porque o trade está o tempo inteiro sob pressão. O trade, ele exige pressão todo o tempo. Então, como que eu vou me ensinar a pensar de uma maneira na qual eu não seja totalmente reativa às minhas emoções? Então, que eu tenha um pensamento estratégico e não um pensamento de emoções. Como a nossa mentalidade impacta diretamente
os nossos resultados financeiros no mercado. Eu consegui traçar alguns traders que fazem bastante dinheiro na mid, acima de 50 mil, e consegui fazer com eles uma pesquisa muito interessante sobre o que eles pensam depois que eles perdem e não depois que eles ganham, tá? Então eu peguei 5 traders que fazem mais de 50 mil reais na mid, e não fazem isso uma vez não, tá, moçada? Que fazem isso com uma frequência, tá? Com algumas vezes. Tem traders que estão há 7 meses retirando esse valor. E aí, a minha pergunta para eles na reunião que nós fizemos foi: o que vocês pensam depois que vocês perdem? Não é depois que você ganha. Porque eu queria traçar e entender qual que é a diferença do trader que ganha acima de 50 mil pro trader que não consegue nem ganhar 500 reais. Ou pro trader que ganha ali e perde depois no mês seguinte. Basicamente, a diferença de pensamento deles era sistematicamente que eles não se importavam com aquela perda, que eles sabiam que eles iam recuperar depois. Recuperar depois não é recuperar no mesmo dia, é que só aquele momento não foi propício para eles. Eles tinham sim um pensamento estratégico, eles têm um pensamento estratégico. E essa diferença que eu acredito piamente que faz, que tem o gap entre o trader que faz dinheiro e o trader que não faz dinheiro. A mentalidade que impacta diretamente nas suas decisões na hora que você tá ali tradando. Então, é difícil, né? É complexo, é um negócio bem complexo, porque qual que é a maior dificuldade da gente? Aceitar perder. Ninguém acorda, moçada, ninguém acorda e fala: hoje eu vou tomar uma decisão mal, eu vou tomar uma decisão ruim, eu vou tradar, vai ser horrível. Ninguém acorda pensando isso. A gente só reage às situações que acontecem com a gente. A gente reagindo a essas situações, a gente precisa saber como que a gente reage em cada situação, tá? A diferença do pensamento estratégico é que na hora que eu tiver no momento de perda, na hora que eu tiver no momento de que o meu operacional não tá mandando, ou na hora que, por exemplo, a plataforma não funcionou do jeito que queria, ou na hora que a operação não foi, ou na hora que a mesa me travou e não era para travar, que as coisas acontecem. Como que você reage a isso? É você realmente ser contra-intuitivo, exatamente, Rodrigo, contra-intuitivo aquilo que tá todo mundo acostumado a fazer. São pequenas decisões que nos levam a chegar em um lugar melhor. O que é chegar num lugar melhor? Vamos lá. Esse livro Pensamento Eficaz fala muito sobre isso. Não são grandes decisões que fazem a gente chegar onde a gente chegou. Não é isso. São pequenas decisões. E aí, nessas minhas reuniões que eu fiz com esses traders, tá? São 5 traders que ganham acima de 50 mil reais da mid. A minha conversa com eles, basicamente, vocês conseguiram entender que não é uma decisão, que não é aquela operação que vai salvar o seu mês. É as suas sequências de pequenas decisões. E aí, quando o trader já tem um passado positivo, ele já está tranquilo, a pequena decisão dele de resolver parar aquele dia resolve o mês dele. Não sei se você já passou por isso, eu acredito que quem é trader já tenha passado, é que uma pequena decisão que é de continuar ao invés de parar em alguns momentos fez a gente quase desistir do day trade. Acredito que você não desistiu pelo fato de você estar aqui, mas faz a gente chegar mais perto da desistência. Então, o que a gente coloca desse livro, tá? Nessa introdução que eu quero trazer para vocês. E aí, moçada, não esperem as outras lives, leiam, pega esse livro ou ouça, tá? Pega no link do YouTube, se você não tiver o link, pode pedir no direct que a gente vai mandar para vocês. Ouça sobre o pensamento eficaz. A nossa estratégia de pensar melhor faz com que a gente consiga ter resultados melhores e nos colocar em situações melhores. Por que em situações melhores? Por exemplo, quando você tem uma semana bem difícil, se na semana passada foi maravilhosa, você está numa melhor situação para tomar decisões. A gente precisa realmente estar em melhores situações para tomar as decisões. E aí, as pessoas se preocupam, por exemplo, com grandes decisões. Qual que é uma grande decisão? Qual operacional eu vou operar? Qual que é o tipo de operacional? Vou fazer operacional, qual é o meu tipo de operacional que eu vou fazer? Só que a gente esquece das micro decisões que fazem toda a diferença entre performance e sorte. Com isso, moçada, com o pensamento eficaz, com esse livro que eu estou trazendo aqui para vocês, faz com que a gente consiga fortemente ser leve, ser mais tranquilo. Vou te dar um exemplo aqui, tá? Isso daqui já é uma segunda parte do livro, mas eu vou te dar um exemplo aqui sobre casamento. Vamos colocar aqui o exemplo sobre casamento. A pessoa escolhe uma pessoa maravilhosa para casar, só que durante o processo do casamento, ela não cuida do casamento. Não tô falando uma, tá? Sempre é uma relação entre duas pessoas. Não cuida do casamento, não se cuida, não melhora. Ou seja, aquela pessoa que era maravilhosa começa a ficar horrível. É a mesma coisa dos operacionais. A gente consegue fazer, moçada, uma ligação entre a gente, trader, com a nossa vida sistematicamente. Por quê? O operacional pode ser sensacional, mas se você ficar tomando
tomando pequenas decisões o tempo inteiro que são contraditórias ao que você deveria fazer, automaticamente aquele operacional vira uma porcaria. Automaticamente aquela escolha foi errada. Entende? Então, se a gente colocar no mapa de tamanho de escolhas, escolher operacional é uma escolha gigantesca, é uma escolha extremamente importante. Mas como você vai reagir a cada dificuldade do operacional, que são pequenas escolhas, é o que faz a diferença se você vai ter resultado ou se você não vai ter resultado. Entende? A gente se preocupa muito com grandes escolhas e esquece das pequenas escolhas que nos trouxeram até aqui nesse exato momento. Onde você está nesse momento foi consequência de pequenas escolhas feitas lá no seu passado, feita na semana passada, feita no mês passado. As suas escolhas hoje, pequenas, não tô falando das grandes não, as pequenas escolhas fazem com que a gente chegue onde a gente às vezes não quer chegar. Trader, ter pensamento estratégico faz com que você economize tempo de chegar no seu sucesso, economize frustração e também faz com que você melhore dentro da sua própria casa. Algumas vezes a gente entra em alguns embates que não fazem nenhum sentido, que não vai te melhorar em nada, não vai melhorar a outra pessoa e nem vai fazer, não acrescenta. Para que entrar em pequenos embates que realmente não acrescentam? Para que entrar em operações às 3h50 da tarde, sendo que você já tomou 50 stops e você continua tentando, você tá vendo que o gráfico não tá andando, não tá dando certo. Para que continuar às vezes quando o melhor momento é realmente parar, dar um tempo e depois voltar? Ser estratégico não é o seu operacional, é a sua reação com o seu operacional e a sua reação de como você vai levar as informações para isso. Ser estratégico, moçada, é você colocar todo o seu viés de lado, o seu viés do seu ego, o seu viés do seu operacional, o seu viés de que a operação vai dar certo. É você realmente tirar as emoções de lado e pensar fora, entende? Você focar no processo, não no resultado. Você consegue? Não sei se faz sentido pra vocês, moçada, mas toda vez que eu vejo o trader focando no processo e não no resultado, a gente consegue separar os homens dos meninos, literalmente. Por quê? O processo, ele exige que a gente entenda que existe perdas e exige que a gente consiga reagir melhor a essas perdas. A partir do momento que a gente reage melhor a essas perdas e melhor nesse processo, a gente consegue chegar muito mais longe. Vou repetir novamente, esse livro Pensamento Eficaz, logo no começo do ano, tem um fundamento muito forte, porque eu quero realmente que os nossos traders não foquem no resultado. Saque diário é sensacional, dinheiro no bolso é sensacional, mas você precisa fazer isso com frequência. Acontece, aquela subida foi uma emergência de um player que foi sinistro. Exatamente. Olha lá, moçada, vamos fazer aqui, ó. Semana retrasada não tive um dia de loss, atingi o take. Essa semana comecei a operar com a conta no simulador remunerado. Justo na quarta-feira, aquela subida de 100 pontos na abertura, fechei o dia sendo estopado no stop loss. E aí, o que vai decidir, que vai separar você de quem consegue resultado de quem não consegue resultado, é como você reagiu àquela situação de 100 pontos. Naquele dia, aconteceu spread para tudo quanto é lado, positivo e negativo. Na hora que o spread vem positivo pro trader, o trader coloca, eu sou muito bom, cara. O cara coloca no ego dele e se infla e acredita que aquilo lá foi culpa dele. E na hora que vem o resultado negativo, ele se infla do mesmo jeito e acredita que lá foi culpa da mesa, da plataforma, mas nunca dele. Você ter pensamento estratégico e reações extremamente calculadas fazem com que você assuma 100% do que está acontecendo, sem nenhum viés, sem nenhuma culpa, vitimismo, e aí com isso você consegue ter outros resultados. Ter outros resultados no day trade, moçada, não é você ficar rico num dia, não vai acontecer, não vai, mas é você aceitar que o seu processo é muito mais importante do que o seu resultado num dia. O seu resultado num dia, às vezes, quando você opera fora do seu operacional ou quando você teve simplesmente uma sorte, ele não te ajuda, ele te atrapalha, porque naquele momento que você está tendo um resultado que não propõe, né, que não condiz com o que você deveria estar tendo, você está usando a sorte. A sorte, ela tem que existir em pouquíssimos momentos no day trade, porque a gente precisa ser estratégico. É muito importante a gente colocar o processo acima do resultado. Eu sei que é difícil, eu sei que é muito difícil, porque todo mundo quer dinheiro. A gente opera por dinheiro, a gente faz tudo por dinheiro, mas na hora que você investe
inverte, você coloca o processo vai te trazer dinheiro, você consegue focar em outras coisas, ter um pensamento muito mais estratégico do que ter o pensamento focando só no ganho. Moçada. Bom dia, vocês estavam mais iluminada. Gratidão por assistir, que legal. Bom dia, o Finto vai voltar até o final de fevereiro. Não vou falar de mesa, tá, moçada? Mas não vai, acredito que volte, Vitor, até o final. Janeiro foi o melhor mês na mídia. Sensacional, Miller. Então pegue, sabe? Assim, Gilmar, quando a gente consegue entender os motivos que a gente chegou a ter o melhor mês, é isso que você começa a traçar e consegue ter sempre os melhores meses. Os melhores meses não podem vir por sorte. Os melhores meses têm que vir por evolução do seu processo. Aprender com os erros. Como um trader pode usar as perdas para melhorar a sua reação às perdas. Focar muito mais, moçada, em você, trader, do que focar no seu operacional. Lembra que eu tava falando de grandes escolhas e pequenas escolhas? As grandes escolhas é escolher o operacional. Isso é importante? Pô, pra caramba. As pequenas escolhas foram o que nos trouxeram até aqui. Quando a pessoa não consegue escolher, a vida vai escolher por ela. E na hora que a vida vai escolher por ela, às vezes a gente nem leva. Nem só vai naquele flow, né? Só vai seguindo. Só vai naquela inércia. Essa inércia, moçada, faz e fez a gente chegar onde está. Onde você está nesse exato momento, na hora que você fecha o olho, você se vê, onde você chegou nesse exato momento, são resultados de pequenas escolhas. As grandes escolhas, grande maioria das vezes, você consegue até refazer. Por exemplo, eu moro em Miami, eu quero voltar ao Brasil, isso é uma grande escolha. Se eu quiser fazer isso, eu consigo voltar. Minhas pequenas escolhas, dia a dia, do que eu faço por morar fora, do que eu faço por não estar no Brasil, é o que define se eu consigo continuar no meu processo ou não. Trader, essa live aqui, falando desse livro do Pensamento Eficaz, é só para você realmente colocar a importância, e se você puder, leia esse livro. Tá lá o livro, se você não tiver esse livro, leia para que a gente consiga, de uma vez por todas, nos treinar a pensar. Ninguém, em nenhum momento da nossa formação como pessoa ou na nossa formação educacional, alguém ensina a gente a pensar. Porque a gente é territorialista. Quando alguém fala alguma coisa ou acontece alguma coisa que você não gosta, a nossa reação é muito grande. A gente tem uma reação muito propícia. Por exemplo, eu tava numa discussão e aí alguém fala coisa que você não quer. Automaticamente você reage. Você conseguir se concentrar e não se reagir de uma maneira na qual você não gostaria mesmo, é isso que você começa a ter pensamento estratégico. Se concentre na meta, você está focado no processo, não no resultado. Você não está obcecado em conquistar R$1 milhão. Está apenas tentando manter a corrente viva. Exatamente, cara. Ai, mas como é fácil falar do processo quando você já chegou lá. Exatamente. É muito fácil falar do processo quando você já passou por uma ponte e você já conseguiu estar do outro lado. Mas você só consegue cruzar essa ponte se você realmente focar no processo e esquecer o resultado, que o resultado é apenas consequência de um processo bem feito. Se você sempre faz o que você sempre fez, você sempre terá o que sempre teve. Essa é uma das frases que eu mais gosto desse livro. Eu vou repetir para você, trader. Se você sempre faz o que sempre fez, sempre terá o que sempre teve. É com essa frase que eu quero colocar para você a importância de você entender o seu poder de reações à situação que você não tem controle, mas você consegue controlar. O erro é a porta de entrada para o aprendizado. Pô, quer falar mais com o trader? A gente erra pra caramba. A gente erra muito. E na hora que a gente erra, se a gente conseguir aprender com cada erro, ele valeu muito a pena. Na hora que a gente aprende a questionar suposições, a questionar por que eu tô pensando isso? Por que isso tá dentro da minha cabeça? A gente consegue melhorar as nossas soluções. Como evitar o viés emocionais e cognitivos na hora de operar? Como que você evita? Você tá num grupo e aí tá todo mundo falando, hoje vai subir, e o seu operacional tá dizendo pra você, porque você tem um operacional, que ali é venda. E aí você com um viés lascado, porque é um viés cognitivo que assim, o nosso subconsciente, moçada, o nosso inconsciente, ele é muito mais forte do que a gente imagina. E aí inconscientemente a gente pega a informação ali do grupo e faz a compra. Você queria fazer venda? Ou faz a venda e você deveria fazer compra? Então você questionar as suposições que estão dentro da sua cabeça e você conseguir fazer isso em milésimos de segundo, não na hora do trade, mas você ser realmente treinado para isso, eleva o seu consciente e a sua melhora para que você consiga realmente ter resultados. Eu vou repetir de novo essa frase para vocês. Se você sempre faz o que você sempre fez, sempre terá o que sempre teve. Se isso para você nesse domingo
domingo não te impactar e não te levar para uma melhora, eu te garanto que não é um resultado day trade que vai te levar. Eu vou terminar essa live aqui, vou deixar essa frase para você e eu faço qual livro eu cheguei agora. O livro chama Pensamento Eficaz, tá? O livro tá no nosso feed ali do Instagram, então tá no nosso feed, é o nosso livro do mês, O Pensamento Eficaz. Se o trader se tornar o tipo de trader, não perde a consistência, é isso aí, cara. Então eu quero deixar essa frase pra vocês, pra que você nesse domingo, tira meia hora, pega aí, se você não tiver o livro, tem um PDF, fácil achar. Se você não gostar desse livro, escolha outro, mas pegue a sua melhor e foque em você. Para quem está muitos anos no processo, entenda que se você continuar fazendo o que sempre fez, realmente vai ter sempre o que você sempre teve. Então nesse domingo eu quero terminar aqui com essa live, deixando para você uma ponta de necessidade de melhora interna. Às vezes não são as grandes decisões. Muitas das vezes as pequenas decisões que a gente toma durante todo o período, é domingo, eu vou assistir TV ao invés de eu melhorar. É domingo, tá tudo bem, é domingo. Tá tudo bem, é domingo. Metade do ano vão ser finais de semana e feriados em 2025. Metade do ano vão ser finais de semana e feriados. Não há nenhum projeto, dieta ou processo que sobreviva. Tudo bem, é final de semana. Melhore, cara. Melhora a sua conversa com você mesmo, melhora o seu pensamento com você mesmo, melhora a sua reação a cada informação que você recebe. Então, domingo que vem, já vou estar em casa, faremos essa live novamente com a segunda parte desse livro. Não espera a live, leia, vamos discutir sobre ele, vamos conversar sobre ele. Pensamento Eficaz, ele é um livro que pode realmente elevar o nível do day trade, elevar o nível do trader, porque uma coisa que eu sempre falo, as pessoas não gostam muito de ouvir, as suas operações, os seus resultados são basicamente o reflexo da sua vida no gráfico. Então eu deixo essa frase para vocês: se você sempre faz o que sempre fez, sempre terá o que sempre teve. Um domingo maravilhoso, não fique na inércia, não aceite a inércia para você. A inércia é quando você só aceita o que tá vindo. Tome pequenas decisões melhores do que a que nos trouxeram até aqui. Um domingo maravilhoso para você. Deus abençoe sua família. Muito obrigada por estar aqui nesse domingo. E é isso. Pensamento Eficaz é o livro da semana da mídia para que você, trader, evolui. Então é isso. Bora.